O deputado Eduardo Bolsonaro questionou da tribuna da Câmara o esforço do governo federal para impor a censura aos cidadãos e favorecer a Rede Globo, atropelando o Congresso e o processo legislativo. O deputado lembrou: disse o Flávio Dino que se o PL 2630 não for aprovado nesta casa, o PL da censura, que o governo federal o fará através de decretos ou o STF através de decisões judiciais, o que é totalmente temerário. Mais do que isso, é totalmente um golpe nesta casa, que é a casa que legisla, e não a Presidência da República nem o STF. O deputado prosseguiu: além dos decretos presidenciais e decisões do STF, Flávio Dino falou de outra estratégia para tentar empurrar goela abaixo da sociedade o conteúdo do PL 2630. Foi apresentada e talvez seja votada inclusive hoje a urgência do PL 2370 da deputada Jandira Fegali, que visa alterar as regras de remuneração das redes sociais. Em apertadíssima síntese, o negócio é o seguinte: as plataformas Google, Facebook, Instagram, etc., terão que remunerar a Rede Globo e os demais canais de televisão, a depender do conteúdo postado. Ou seja, qual é o motivo de se querer passar aqui, sem uma discussão mais ampla, um projeto para dar mais dinheiro para a Rede Globo? Será que eles estão pagando alguma dívida de campanha? Eduardo Bolsonaro enfatizou que a oposição está atenta aos movimentos autoritários do governo Lula e disse: eles estão com revanche. Esse daí não é o governo do amor. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 22 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org.
Assista. Do Mato Grosso do Sul reclamou aqui de uma novela da Globo que está caracterizando os produtores rurais como os grandes vilões da sociedade, né? Disse aqui que o produtor rural, de maneira acertada, acorda de madrugada para levar o cafezinho, o alimento, inclusive lá para dentro da Rede Globo. Mas esse aqui é o problema, Rodolfo. Se você levar a Rede Globo estava convidando os para participar das suas festinhas privadas. Então, minha homenagem aqui ao agro, que inclusive não parou durante a pandemia, conte com o nosso apoio. Mas, senhor presidente, eu venho aqui falar sobre o pessoal do Amor Venceu, o pessoal da democracia, alá Flávio Dino, que parece estar aprendendo muito bem com o descondenado. Disse Flávio Dino que se o PL 2630 não for aprovado nessa casa, o PL da censura, que o governo federal o fará através de decretos ou o STF através de decisões judiciais, o que é totalmente temerário, mas mais do que isso, é totalmente um golpe nesta casa aqui. Essa é a casa que legisla, não é a presidência da República e nem o STF. Inclusive, dito acertadamente, em uma comissão na CCJ, em audiência pública, o juiz desembargador federal William Douglas, quando ele disse que não quer viver numa sociedade onde pessoas que não têm nenhum voto acabam legislando em nome dessa sociedade. Então isso daí não pode ser permitido, tem que ser dada uma resposta dura a isso. Agora, além dos decretos presidenciais e decisões do STF, Flávio Dino não falou de outra estratégia para tentar empurrar a goela abaixo da sociedade, o conteúdo do PL 2630. Foi apresentado, e talvez seja votado inclusive hoje, a urgência do PL 2370, da deputada Jandira Fegali, que visa alterar as regras de remuneração das redes sociais. Em apertadíssima síntese, o negócio é o seguinte: as plataformas, Google, Facebook, Instagram e etc., vão ter agora que remunerar a Rede Globo e canais de televisão a depender do conteúdo postado. Ou seja, qual é o motivo de você querer passar aqui, sem uma discussão mais ampla, um projeto para dar mais dinheiro para a Rede Globo? Será que eles estão pagando alguma dívida de campanha? E eu digo mais, a oposição ela está atenta, tá? Inclusive o governo Lula não passou nada de seu interesse, algo sensível, dentro desse Congresso, nessa atual legislatura. Aprovamos recentemente aqui o PDL para derrubar os decretos de Lula sobre o marco do saneamento básico, que inclusive foi um grande gol ambiental. Agora a iniciativa privada também vai poder explorar o serviço de água e esgoto, com a perspectiva de que na década de 2030, 100% da população brasileira tem acesso a água e esgoto. O Lula está querendo destruir isso daí. Aprovamos aqui, na Comissão de Segurança Pública, o PDL para derrubar os decretos presidenciais sobre armas, que estão sufocando o mercado. Uma total incoerência, porque foi reduzido o número de homicídios durante o governo Bolsonaro. Eles estão com revanche. Esse daí não é o governo do amor. E finalizando, aprovamos aqui também a CPI do MST, para sepultar essa coisa que o MST quer, de se postar como a ONG social do mundo, como se fosse uma espécie de Greenpeace ou WWF. É importante que estejamos atentos a isso. E finalizo dizendo que também estou fazendo lei de acesso à informação e requerimento de informação para saber detalhes dessa viagem de Lula à Inglaterra. Porque não pode ele simplesmente chegar na cara de todo mundo e dizer que a classe média ostenta porque tem mais de uma televisão em casa e ficar numa suíte de R$95 mil, quando ele poderia ter ficado na já luxuosa instalação da Embaixada Brasileira no Reino Unido, que é onde ficou Bolsonaro e gastou R$0 de dinheiro público na hospedagem, porque ele sabe como é que a população vive e ele sabe que não tem dinheiro para ficar esbanjando, passeando pelo mundo, como se fosse numa eterna lua de mel. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. O governo Lula adotar o agronegócio como inimigo número 1, causando grave prejuízo ao setor que mais produz, que mais contribui para a economia do Brasil. Essa semana, para ser mais preciso, ontem, a Rede Globo lança uma novela que presta um desserviço ao agronegócio. Cenas gravadas na minha cidade de Dourados, infelizmente, que protagonizam o ator Tony Ramos, que essa semana foi falar lá no AgriShow, foi falar bem do agronegócio, Eduardo. Tony Ramos, um cara que sempre defendeu o agronegócio, mas vai protagonizar o vilão do agronegócio, o vilão do Brasil. E Zé Trovão, nós sabemos muito bem o cunho
dessa novela. Nós sabemos para que ela veio. Veio para demonizar e marginalizar o produtor rural. Veio para colocar a opinião pública contra a classe de produtores, aqueles que produzem alimento e que sustentam a mesa e o PIB do brasileiro. Meu repúdio a essa novela, Eduardo, meu repúdio a essa novela, que infelizmente coloca o homem do campo como um criminoso e tenta agredir e vai tentar, nessa novela, colocar o homem do campo como o vilão do Brasil, o vilão do agronegócio. Eu quero dizer a todos nossos amigos, nós temos uma dívida com o produtor rural nesse país. E essa Rede Globo precisa ter mais responsabilidade ao falar de uma classe que acorda de madrugada para produzir alimentos, para trazer o cafezinho lá na Rede Globo, para trazer o pãozinho de queijo lá na Rede Globo. E aqui eu quero já que eles estão querendo falar e colocar uma classe como bandidos. Eu quero fazer dar uma ideia para esses noveleiros. Por que vocês não vão fazer uma novela do MST e colocar os verdadeiros bandidos como os vilões do nosso Brasil? Rede Globo, faz uma matéria, faz uma novela do MST e a verdade que está pelos atos criminosos de ocupação de terra, de invasões, atos totalmente repudiados pela sociedade brasileira. Mostra a verdade, Rede Globo, mostra a verdade. Quem são os bandidos, na verdade, no agronegócio do Brasil? Muito obrigado.